agora do estudo de função. Para isso, eu quero propor a seguinte situação-problema. Uma empresa de garrafas tem a produção, então para a produção, um custo fixo de R$ 1.500, mais um custo de R$ 2,50 por unidade. Ele pede para eu analisar o custo total. Então vamos lá. Se eu não produzir nenhuma garrafa, quanto que eu vou ter de custo total? O meu custo total vai ser igual aos 1.500 mais 0 vezes 2,50. Por quê? O 1.500 é fixo. Se eu produzir garrafa ou não, eu vou ter que gastar. Como se fosse o salário dos funcionários. Tá? E o que é o 2,50? É o que eu gasto de material. Tá aqui a garrafa. Tá bom? Vou produzir essa garrafinha aqui. Tá certo? Então, o que eu vou gastar com plástico na garrafa, tá certo? São os 2,50. Legal? Então, se eu não produzir nenhuma garrafa, eu vou gastar 1.500. Prontinho aqui, ó. Então, aqui, 1.500. Se eu produzir uma garrafa, quanto que eu vou gastar? 1.500. Tudo isso mais, uma vez, 2,50. Então, para fazer uma garrafa, eu vou gastar 1.502,50. Aí você vai falar assim, caraca, professor, caro esse negócio, hein? Sim, fica muito caro, mas espera aí que a gente vai chegar lá, tá bom? No primeiro, como é 0,00, se não quiser, não precisa pôr, tá? E se eu for produzir duas garrafas, tá? 1.500 mais 2 vezes 2,50. 2 vezes 2,50 dá 5, com mais os 1.500, 1.505. E aí, assim, eu vou, tá, seguir indefinidamente. Eu posso, por exemplo, ó, produzir 1.000 garrafas. Tá? Quanto que eu vou gastar para produzir 1.000 garrafas? 1.500 mais 1.000 vezes 2,50. No caso aqui das 1.000 garrafas, tá? 1.000 vezes 2,50 dá 2.500. Com 1.500, isso vai para 4.000. E eu posso continuar e produzir X garrafas, tá? Que é uma quantidade qualquer aí de garrafas. Quanto que eu gasto para produzir X garrafas? Eu vou gastar os 1.500, que é um valor fixo, mais X vezes 2,50. Percebam que no último caso, eu não consigo calcular o valor do custo total. Por quê? Eu não sei quantas garrafas eu irei produzir. É uma quantidade X que implica numa quantidade qualquer, tá? Vou escrever de uma outra forma aqui. O custo total para mim vai ser o Czão. Então, para 0 garrafas, eu terei o Czão igual a 1.500. Para uma garrafa, o Czão é 1.502,50. E para X garrafas, o Czão é 1.500 mais X vezes 2,50. Aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Essa quantidade produzida é que eu estou variando. Isso daqui é a minha variável independente, tá? Por que ela é variável dependente? Porque eu posso produzir quantas garrafas eu quiser, e isso não depende de nada. Agora, o meu custo total, que é o meu C, é o que eu vou chamar de variável dependente. Por que ele é uma variável dependente? Porque para eu calcular o custo, eu tenho que saber quantas garrafas eu vou produzir, tá certo? Então, aquilo que eu uso para fazer o cálculo é a variável independente, aquilo que eu calculo é a variável dependente, tá? É a que depende da outra. Essa regra aqui, ó, para uma quantidade qualquer, é o que a gente chama de lei de formação da função, tá? Porque é com essa lei que eu vou trocando o valor da variável independente, que eu vou trocando o valor do x e vou achando o resultado. Então, na prática aqui, o x é o que eu preciso para calcular o c, que é o meu resultado da função, tá certo? Para a gente terminar,
nesse exercício aqui, ó, o custo total depende da quantidade de garrafas. Tá? Então, para eu calcular a minha variável C, que é o custo total, ele depende da quantidade de garrafas. O que eu quero dizer com isso? Que o custo, então, esses 3 pontinhos aqui significa portanto, eu já vou escrever, tá? Então, vamos lá, o custo total está em função da quantidade, vou abreviar aqui, de garrafas. Daí a ideia do termo função. É quando o cálculo de uma variável está em função, depende da outra. Beleza? Prontinho, pessoal. Com isso, então, deixa eu anotar aqui os 3 pontinhos, eles significam portanto, tá? E com isso a gente tem a explicação aí do que é uma função. Professor, por enquanto só isso? Por enquanto só isso, galera, não tem mais nada.